Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira para a gente poder falar sobre cães, ouvir sobre cães, conversar sobre cães, colocar aquela informaçãozinha sobre cães dentro da nossa cabeça, no nosso dia a dia. É isso que vai fazer toda a diferença. Não tenha dúvida nenhuma de que isso vai melhorar o relacionamento que você tem com os cães, a qualidade de vida dos cães, o conhecimento que a gente tem sobre cães. Não tem outra forma da gente ampliar o nosso conhecimento a não ser através da conversa. Eu vou falar conversa porque quando você coloca no papel, quando você pega ali um material ou você lê algum estudo ali, se você não colocar na prática, se você não colocar no seu dia a dia, se você não falar sobre isso, se você não pensar sobre isso, não vai fazer diferença nenhuma. É um conhecimento que vai ficar ali guardado e, quiçá, você vai lembrar dele algum dia. Então eu sempre acho que o importante é que a gente coloque na prática. Então é por isso que toda semana eu procuro fazer uma live aqui para que a gente possa falar sobre isso. É diferente de um vídeo que você vê meu aí na semana ou algum conteúdo que você consuma sobre animais, porque aqui você está ativamente pensando, falando, participando, dando sua opinião, refletindo sobre isso, recebendo essa informação ao vivo. Então acho que é muito importante a gente ter esse momento no nosso dia, na nossa semana pelo menos, né? Se fosse possível todo dia você pensar um pouquinho sobre cães, você falar um pouquinho sobre cães, você entender um pouquinho melhor cães, inclusive coisas que você acha que não tem que fazer. É importante a gente adquirir também essa informação, senão a gente acaba fazendo tudo que a gente recebe de informação, sem fazer o famoso filtro, sem dar aquela especificada que tem a ver com o seu cão, que tem a ver com as coisas que você acredita, mesmo que você não tenha um cão. A gente acaba tendo contato com cães aí, se não diariamente, pelo menos semanalmente a gente tem contato com algum tipo de cão, seja só porque você viu um cão passar, um cão passou por você, algum conteúdo que te passam de cães que você vê na internet. Então a gente está sempre sendo bombardeado de uma forma positiva sobre informações de cães. Se a gente não começar a filtrar e ter acesso ao máximo de informações possíveis, a gente também cai na armadilha de aplicar coisas que não fazem sentido pra gente, porém é a única coisa que a gente conhece. E eu tô aqui para dizer para vocês que não importa o que você queira fazer com o seu cão, sempre vai ter um jeito bom de fazer isso. Eu ia falar um jeito certo, mas aí é muito rotular o que é certo e o que é errado. Mas um jeito que você acredita, que você acha que faz bem pro seu cão. Se você hoje faz alguma coisa que você acredita que aquilo não deveria estar sendo feito, ou que também faz mal para você, de repente uma bronca que você dá no seu cão, você depois se sente mal por ter feito isso, vamos atrás de um jeito melhor de fazer aquilo, de corrigir esse problema, de melhorar esse relacionamento, para evitar que as broncas aconteçam, para excluir para sempre essas broncas da nossa vida, do nosso relacionamento com os cães. Afinal de contas, não tenha dúvida, de tudo aquilo que o cão faz, todo o comportamento, todas as atitudes, tudo que o cão vivencia é de acordo com o que é apresentado para ele, do que é oferecido para ele. Ele vai adquirindo essas informações para que ele possa formar o repertório de habilidades, de comportamentos dele. Então, se a partir daí a gente entende que é nossa responsabilidade, tudo o que o cão faz, todo o comportamento que ele tem, não faz sentido nenhum a gente querer aplicar uma punição por algo que ele está fazendo. A gente precisa sim ajudar o nosso cão para que ele tenha qualidade de vida e consiga resolver essa dificuldade ou essa necessidade de uma forma mais positiva, mais prazerosa para ele, e sempre vai existir. Eu sempre digo também que sempre o que a gente faz com o nosso cão, existe uma forma melhor. Existe algo que vai proporcionar um benefício maior, uma qualidade maior para o cão, um gostinho de quero mais, um prazer maior para o cão e para você também. Então nunca pare de pensar e ir atrás de novas informações, de novos jeitos de fazer com os cães, de melhorar, de modificar, de adaptar as situações para o cão. Isso sempre vai ser bom para você e para o seu cão também. Uma boa noite para todos. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou falar algumas situações que tem a ver com a live. Lembrando que esses temas da live eu procuro trazer as coisas mais atuais que existem. E quando eu digo atuais, são coisas que eu vivencio, que eu observo, que eu recebo de informações. Isso para mim são as coisas atuais. Por quê? Se elas ainda estão rodando aqui, essas informações ainda estão acontecendo, é porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Até aquelas informações que hoje a gente sabe que não são mais tão válidas para utilizar com os cães, a gente ainda vê essas coisas acontecendo e eu trago aqui para a gente poder conversar sobre isso. E aos pouquinhos a gente ir melhorando e tirando aquela sujeirinha, né? Aquilo que não faz tão bem, aquilo que está ruim ainda, para poder cada vez trilhar um caminho bom com os nossos cães. E a live de hoje não é diferente, é um tema que eu trouxe com relação a isso. O tema é: o cão já vem com defeito. E isso é uma afirmação. Não é uma pergunta, não é uma dúvida, é uma forma que a gente precisa olhar para os cães. Os cães sempre vão vir com defeitos.
E eu queria começar aqui com uma história que foi a que motivou, uma das que motivou esse tema para eu trazer para vocês, uma conhecida minha, que ela comprou uma cachorrinha, é a Belinha. E aí essa cachorrinha, quando ela veio, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui para também não expor muito, mas só para que a gente possa entender. E essa cachorrinha, quando ficou, acho que uma semana ou alguns dias na casa da pessoa, começou a ficar doente. E aí ela levou até a pessoa veterinária, na clínica especializada, e descobriu que a cachorrinha tinha uma doença, que já era uma doença que vinha anteriormente, ou seja, essa cachorrinha já veio para casa com essa doença. A partir daí, essa pessoa, que é uma conhecida minha, começou a exigir do local onde ela comprou esse cãozinho, onde ela adquiriu esse cãozinho, que alguma coisa fosse feita. Ou que o cãozinho fosse trocado, ou que o dinheiro dela fosse devolvido. Ou seja, criou-se uma situação ali que é muito comum. Quando eu falo comum, não é porque é normal, mas é porque, infelizmente, ainda acontece. Da gente considerar esse animalzinho ali como um objeto ou uma posse até, porque você investiu um dinheiro ali para ter esse cãozinho, um produto que seja. Inclusive esse era um dos motivos de eu ter colocado o cão já vem com defeito, foi para fazer essa relação com produtos e objetos que a gente compra também. Então essa pessoa ficou exigindo essas situações porque a cachorrinha que ela comprou veio com um problema, veio com uma doença, e a partir daí se desenrolou a situação dela, que eu não vou entrar em detalhes, mas para que a gente entenda aqui a forma como a gente encara algumas situações. E aí eu queria também, antes de começar a live oficialmente, falar mais duas situações que são muito comuns de acontecerem quando a gente rotula os cães de acordo com a raça, de acordo com o tamanho, de acordo com a idade desses animaizinhos, a gente acaba rotulando e colocando eles dentro de uma especificação que deveria ser única, ou seja, que todos os cães daquele jeito fazem e agem da mesma forma e têm as mesmas reações e comportamentos. Por exemplo, eu já ouvi falar, isso já faz um tempo, inclusive. Foi quando eu comecei a trabalhar com cães que eu peguei um Beagle para poder adestrar. E eu falo adestramento, que era o que a gente falava, o que eu falava e a forma como eu entendia naquela época. E aí eu ouvi as pessoas falarem que Beagle era um cachorro que não aprendia nada. Era um cachorro muito esfomeado, que ele não queria saber de aprender nada, era muito difícil adestrar Beagle. Então é muito comum a gente ouvir esses rótulos também, se a gente fala de o cão já vem com defeito. A partir do momento que a gente rotula esse cão, a gente está colocando ali algumas características que, ao nosso ponto de vista, seriam imutáveis ou padrão daquela raça. Então, o Beagle acontece isso. E outra situação também que acontece, inclusive, eu já fiz uma live falando sobre isso, inclusive tem conteúdos dessa semana aí que eu coloquei sobre isso, e vou colocar ainda, que é sobre os cães da raça Shih Tzu, eles serem cães que comem cocô. A gente coloca isso como um rótulo, ou seja, é um defeito que o cão tem, que vem com ele de fábrica, é o cão Shih Tzu sempre comer cocô. Então é muito comum que as pessoas façam isso, e sempre que eu falo comum é porque não é normal e não deve ser considerado normal, as pessoas rotularem os cães e a gente considerar eles como algo imutável ou que vem como padrão de fábrica, principalmente por causa das raças que a gente tem aí. É muito comum as pessoas definirem cada raça para uma situação ou algumas características e a gente acaba colocando os cães dentro dessa bolha. Mas será que isso seria imutável? Será que isso seria padrão? Será que isso faz bem para você? Será que isso faz bem para o seu cão? É isso que a gente vai buscar entender hoje aqui na nossa live do O Cão Já Vem com Defeito. Uma ótima noite a todos, obrigado ao pessoal que está entrando aí. Quem for entrar, já dei boa noite, mas espero que vocês recebam aí o carinho pela presença de vocês. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, de perguntas oficialmente da live, é a pergunta que eu deixo já disponível para vocês aqui, para quem entrar na live, quem estiver participando aí, para que você dê a sua opinião também, pensando nessa situação de o cão já vir com defeito, que é, qual critério você utilizaria para escolher um cão? E aí seria aquela questão de qual característica você busca no cão, o que você visualizaria, ou o que você espera, enfim, para que você coloque dessa opinião aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso também. Eu também vou dar minhas opiniões aqui, para que a gente possa fazer essa live aqui acontecer e trazer o máximo de informações para a gente. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui para já começar a nossa live é: o cão precisa de manual de instruções? É óbvio que não. É claro que o cão não precisa de manual de instruções, inclusive foi uma brincadeirinha que eu fiz aqui com relação a ser um produto, a vir com defeito e tal. Mas o que é mais importante a gente entender? Que para tudo que a gente faz na vida, isso eu falo com 90% das coisas, não vou ficar também julgando todo mundo aqui, mas a maioria das coisas que a gente vai fazer na vida, a gente se prepara. A gente sempre se prepara, a gente sempre faz uma absorção de conhecimentos, ou até a gente faz um curso preparatório para essas coisas,
Isso funciona desde que a gente nasce, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, quando a gente vai mais para frente, inclusive, que a gente começa a ir para vestibular, para faculdades, começa a definir nossas profissões. A maioria das vezes a gente se prepara para isso. Isso tudo é um processo para que a gente chegue às nossas especializações, às coisas que a gente gosta de fazer, ao nosso jeito de fazer as coisas. É lógico que a gente nunca vai ter uma pessoa que é especialista em alguma coisa, ou que trabalha profissionalmente com isso, se ela nunca fez um curso para isso. Se ela nunca pegou a base ali, as informações, o conteúdo, para que ela pudesse entender como aquilo funciona. Então esse é o meu ponto de vista quando a gente fala de ter cães. Quando a gente fala do cão ter manual de instruções, a gente precisa entender que ele, principalmente, acima de tudo, ele vai trazer uma mudança para a nossa vida. Por menor que seja, ele vai realizar uma mudança ali. Ele vai trazer uma necessidade diferente, um jeito diferente, uma comunicação diferente. Afinal de contas, é uma espécie completamente diferente da nossa, que tem necessidades diferentes, que tem comunicações diferentes, que tem formatos de comunidade, a forma como ele se agrupa, a forma como ele pensa, é diferenciada da nossa. E se você não se prepara para isso, se você não entende como esse processo funciona, ou o que precisa fazer, qual é a peça que eu preciso ajeitar, qual é a ferramenta que eu preciso utilizar, é como se fosse um manual de instruções. A gente precisa sim ir atrás disso, e eu sempre digo que isso precisa ser feito antes de você ter um cão. Quanto antes, melhor. A partir do momento que você já tem um cão ali e alguma dificuldade começa a aparecer, você precisa parar, voltar atrás, estudar, entender, buscar informações e começar a aplicar. Só que o problema ou o comportamento, ele não parou. Ele não te deu esse tempo para você parar, respirar, analisar. O cão estava ali como um ser vivo, a cada dia, a cada segundo, repetindo, funcionando. E você precisava fazer alguma coisa. Então, a partir desse momento, fica mais difícil para as pessoas que já têm um cão e não se prepararam antes, não buscaram entender para já começar do jeito certo. Fica mais difícil, é mais trabalhoso. É nessa hora que aparece a presença de pessoas especialistas para poder ajudar, seja para dar um banho, seja para adestrar, para trabalhar um comportamento, seja para cuidar de uma saúde do cão, de uma alimentação. A gente vai atrás dessas pessoas que se prepararam para isso, para poder nos auxiliar. Só que olha como era importante, ainda mais falando por ser um ser vivo ali, uma vida que está ali na nossa responsabilidade, o quão importante é a gente se preparar antes. A gente ter sim esse manual de instruções. O que eu faço, como eu faço, quando eu faço, qual é a melhor forma de preparar isso, qual é a melhor forma de eu trazer isso para o meu ambiente, para a minha vida, o que eu vou mudar, o que eu preciso mudar, como eu preciso mudar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa se preparar para trazer um cão para casa, para se relacionar com um cão. E mesmo que você não vá trazer um cão para viver dentro da sua família, para fazer parte da sua família, você vai encontrar com cães na rua. E você precisa ter essa base, você precisa ter esse manual de instruções para saber como se comunicar, qual é a linguagem que a gente faz. É a mesma forma que quando a gente vai para um outro país e precisa se comunicar de uma outra forma, a gente se prepara antes. Se a gente não se preparar, a gente vai passar por dificuldades. Só que até aí não tem muito problema, afinal de contas é só um relacionamento ali. Só que quando você fala de uma vida que está dentro da sua responsabilidade, que faz parte da sua família, você precisa entender antes. Você precisa saber para começar muito bem e para poder resolver as situações da melhor maneira possível. Não sei se vocês já tinham pensado nisso também, mas apesar da brincadeira do manual de instruções, seria muito importante. Imagina um brinquedo. Um brinquedo de um cão, a gente não sabe como brincar. A gente brinca do jeito que a gente acha que brincaria como ser humano ou como nós brincaríamos entre nós. Uma bolinha. Você pega qualquer bolinha e simplesmente joga pro cão. Um brinquedo de cabo de guerra. Você simplesmente pega esse brinquedo e puxa ali com o cão. É importante que os brinquedos também tenham, aí propriamente dito, um manual de instrução para você saber como apresentar, como higienizar, como guardar, como utilizar esse brinquedo. Então é importante sim a gente pensar em manual de instruções quando a gente fala de cãezinhos. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui para a pergunta de hoje, que é qual critério você utilizaria para escolher um cão? Que características, né? O que você pensaria, o que você daria como prioridade na hora de ter um cãozinho? Inclusive a pergunta que eu vou fazer agora tem muito a ver com isso, mas vou tentar dar uma escapada. Devemos escolher qual cão queremos ter? Isso é muito comum acontecer quando a gente fala de compra de cães, até de adoção de cães, quando a gente vai num local específico. Existem vários cães de vários tipos, várias idades, e a gente sempre precisa saber o que a gente quer.
E o que eu estou querendo dizer aqui é que nós devemos sim escolher o cão que eu quero ter. Você precisa ter sim essa visão de qual tipo de cão que você gostaria para você. Isso baseado nas experiências ou que você já teve, ou naquilo que você já leu, que você já ouviu. É importante que esse primeiro contato, ele seja prazeroso, ou seja, ele atenda essa expectativa sua. Ele vá e você consiga aquele cãozinho do jeito que você quer. É importante que isso aconteça logo de cara. Isso não quer dizer, não tô falando nada, não tem nada a ver com relação a você amar animais, ou amar menos uns e amar mais outros. Não, é uma questão de um relacionamento. Quando a gente vai começar um relacionamento, e aí falando de relacionamento entre pessoas, você busca algumas qualidades. Se essas qualidades não existirem, a chance desse relacionamento não dar certo é muito grande. Então você começar um relacionamento com cerca de uma outra espécie, que tem outras necessidades, outros comportamentos naturais, e você já começar de uma forma que não te agrada, a chance desse relacionamento não dar certo, ou dessas interações e esse relacionamento, falei relacionamento mais de uma vez, a chance disso não funcionar é muito grande. Então eu acho que sim, aí é a minha opinião, que a gente tem que escolher o cão que a gente quer ter sim. É muito importante, aí independe da forma como você enxerga o relacionamento entre cães e pessoas, a gente precisa sim ter essa opinião. E aí, tanto faz se é uma opinião bem simples, uma coisa, é só ser um cão que pra mim tá bom. Ótimo, mas existiu essa necessidade, essa questão de escolher, às vezes uma idade, um tamanho de cães, um tipo de pelo, uma cor de olhos, cor de pelo. É importante porque a partir do momento que você consegue essa primeira, não vou falar vitória, conquista, essa primeira conquista, automaticamente fica mais fácil para você começar a olhar para esse cãozinho de uma outra forma, começar a querer entender melhor esse cãozinho, porque a primeira parte, a primeira barreira já foi passada, e já agradou de alguma forma o que você esperava, ou seja, uma forma visual, alguma coisa física desse cão, ou algum comportamento que esse cão também tinha ali que te agradou. Então é importante sim que a gente, quando vai decidir ter um cão, lembra que é importante que não seja nada feito de uma hora para outra. É legal que tenha sempre uma preparação, é importante que isso aconteça. A partir desse momento que você existir essa preparação, é importante que você escolha do jeito que você quer, para que você comece esse relacionamento de uma forma boa. Você já entre nesse relacionamento de cabeça. Eu ia falar já entra de cabeça, não sei se é esse termo que utiliza, mas para que você já comece dando o primeiro passo bom, começando bem, do jeito certo, olhando para aquele cãozinho e vendo nele o reflexo daquilo que você imaginava. Então é importante sim, eu acho que é uma das grandes formas, é mais quando a gente fala de cão já vir com defeitos, é o nome da live hoje. Se você começa um relacionamento com um cãozinho já observando defeitos que são mais visíveis ali, a chance de você não se dar bem com esse cão, ou tudo que esse cão fizer ser levado para um lado negativo, é muito grande. Então o primeiro ponto é você saber sim o que você quer, como você quer, e ir atrás disso, para poder começar de um jeito bom, para esse primeiro relacionamento, esse primeiro contato ser muito positivo entre você e o cãozinho. Aí a partir daí, as chances de um relacionamento muito duradouro é bem maior. Eu ainda vou falar nessa live aqui sobre... daqui a pouco eu falo, vocês vão ver. Mas que tem tudo a ver com isso que eu falei agora. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje. Qual critério você utilizaria para escolher um cão? E aí pode ser qualquer coisa da cabeça de vocês, de preferência aqui na interrogação, para que eu possa daqui a pouco puxar essa resposta de você e dar minha opinião também. Se o cão... agora tem tudo... parece que foi uma sequenciazinha, né? Se o cão não atende às suas expectativas, o que fazer? Aí eu coloquei 3 opções aqui do que a gente poderia fazer caso o cão não atenda às nossas expectativas. Abandonar o cão, ensinar para o cão o que fazer e mudar as suas expectativas. São 3 situações que eu vou abordar cada uma delas aqui para que a gente entenda um pouco melhor. Então imagina que você trouxe um cãozinho ali para sua casa e você tinha uma ideia do que fazer com aquele cão, de como fazer com aquele cão. Só que aí a partir dos primeiros contatos e conforme a sua vida foi andando, o tempo foi passando, o seu cão não foi correspondendo àquilo que você imaginava. Ou seja, o comportamento dele não atendia essas expectativas, você não conseguia fazer as coisas que você imaginava com esse cão, ele fazia coisas que você não esperava, ou que você não queria, ou que você não quer que esse cãozinho faça, automaticamente a sua expectativa não foi atendida. E aí é muito comum que nesse momento as pessoas comecem a abandonar o cão.
E quando eu digo abandonar o cão, é qualquer tipo de situação onde você deixe você deixe de cumprir com as suas responsabilidades com esse cãozinho. Lembra que quando você traz um cão para casa, automaticamente esse cão sempre vai ser dependente de você. Por mais independência que você dê para o cão, ele sempre vai precisar que você faça as coisas para ele, que você dê suporte, que você atenda algumas necessidades, que você leve a alguns lugares, que você ofereça alguma alimentação, enfim. É tudo uma dependência sua. A partir do momento que você, por causa do cão não atender algumas expectativas, e aí pode ser qualquer uma, inclusive o cão puxar a guia no passeio, vira uma situação onde você não queria que ele fizesse isso, e aí você pode até parar de passear. E aí o que aconteceu? Você abandonou o cão. Nesse pequeno detalhe que você abandonou uma necessidade do cão. Você renegou para o cão uma coisa que ele precisava. Atender uma necessidade social desse cão, sensorial, até mesmo física desse cão. Então olha como o abandono ele acontece do jeito mais simples que a gente pode imaginar e quando a primeira quebra da sua expectativa acontece. Quando o cão não atende a sua expectativa, a chance de você abandonar é grande. Então, por exemplo, o cão, lá como eu falei lá no começo, o cão que tem dificuldade de aprender, por qualquer que seja o motivo, o que é mais provável, a forma como está sendo ensinado para ele, que está sendo difícil para ele, se ele não aprende alguma coisa, automaticamente a pessoa vai parar de querer ensinar coisas para o cão. Foi abandonado. Então é muito comum isso acontecer. Lembra que não é normal, é comum, não deve ser acontecer, mas acontece com frequência. Isso eu falei do abandono mais simples, inclusive o abandono domiciliar, que é aquela situação onde o cão não tem dificuldade para se relacionar com as pessoas da casa ou até com pessoas que vêm de fora, e esse cão começa a ficar isolado. Esse cão não participa das coisas, esse cão não tem acesso a coisas novas, não consegue lidar com essas dificuldades. Ele foi abandonado domiciliarmente. Até um abandono mais propriamente dito, como por exemplo doar esse cão, levar esse cão para uma instituição que faça esse tipo de trabalho, abandonar esse cão na rua, levar ele bem para longe. Isso tudo acontece por uma quebra da expectativa. Quando a expectativa não é atendida, aquilo que você esperava ou que você imaginava, o cão começar a agir e realizar coisas diferentes, automaticamente você precisa fazer algo. Porque lembra da sua responsabilidade? Todo comportamento que o cão tem é um reflexo daquilo que a gente oferece para eles. Quando isso está muito claro na sua mente, você nunca vai abandonar um cão, em nenhuma situação, em nenhuma necessidade. Você vai atender todas as necessidades e vai adaptando conforme as dificuldades desse cão apareçam. Então é isso que a gente precisa fazer quando acontece quando o cão não atende às nossas necessidades. Porém, é mais comum do que a gente imagina as pessoas abandonarem os cães dentro dessas pequenas coisas. Um abandono dentro de casa, um abandono de uma necessidade que o cão precisava, um abandono para a rua, um abandono para outra pessoa. Tudo isso pode acontecer e vai acontecer caso você não esteja preparada para atender esse cão. Aí a outra situação, ensinar o que fazer. Essa pode ser considerada uma das situações mais importantes ou mais relevantes quando o cão não atende uma expectativa. Por exemplo, o cão não consegue realizar determinado comportamento, fazer um xixi no lugar certo onde você esperava que ele fizesse. Aí você vai fazer o quê? Vou ensinar esse cão a fazer. Afinal de contas, tudo que ele faz é um reflexo daquilo que eu estou apresentando para ele. Porém, vamos entender aqui o seguinte. A partir do momento que você precisa que o cão faça alguma coisa, você precisa entender aquele cão, os motivos daquele cão para não estar realizando determinado comportamento. Na maioria das vezes, é provável por uma falha na comunicação. A forma como você está querendo mostrar para ele, ele não está entendendo, então ele não está realizando. Só que também existem outras vertentes que vão impactar nesse aprendizado desse cão e que vão fazer com que ele tenha dificuldade para aprender. E o que acontece? Se você continuar tentando ensinar aquilo para aquele cão daquele jeito, naquele formato, com aquelas condições, esse cão não vai aprender nunca. Não é que ele não vai aprender, ele não vai conseguir aprender. Ele não vai ter condições. E eu vou voltar aqui para a questão do xixi e cocô. Você quer que o cão faça o xixi e o cocô em um determinado local da casa. Só que, de repente, esse local da casa é um local onde o cão tem dificuldade de se movimentar. Ou é um lugar mais frio, ou é um lugar muito barulhento, ou é um lugar muito quente. Tudo isso vai impactar e o cão nunca vai fazer. Por mais que você insista, por mais que você continue ensinando o cão, ele não vai conseguir realizar aquilo sozinho. Pode ser que ele consiga fazer uma ou duas vezes enquanto você está ali fazendo a pressão ou até orientando ele, solicitando, fazendo com que ele consiga realizar aquilo. Só que quando ele se vê sozinho, ou seja, precisando tomar aquela decisão, ele vai tomar uma outra, que faça mais sentido para ele,
Eu já cansei de falar aqui que os cães acabam repetindo comportamentos que não fazem bem para ele, mas porque foi ensinado para ele dessa forma. Que é exatamente o que eu falei, enquanto você está ali, ó, fazendo, falando, ele vai fazendo porque ele entende que é isso que se espera dele. Só que quando ele toma a decisão, quando ele pode tomar essa decisão, ele não vai fazer. Então ele não vai até lá naquele canto onde tem uma parede que ele não consegue se movimentar, que é frio, para fazer um xixi, um cocô sozinho, se você não estiver pedindo para ele fazer. Então ele não vai aprender nunca. Então olha como é importante a gente entender que às vezes o cão não atende às expectativas do que a gente esperaria que ele fizesse, e não vai adiantar você continuar insistindo em ensinar aquilo para ele. Porque você precisa modificar algumas coisas para que aquilo aconteça efetivamente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é aquele cão. E olhar para aquele cão e entender por que ele não está conseguindo. Vamos facilitar para esse cão, vamos modificar para que ele possa ter condições de fazer. Essa sim seria uma das melhores situações, que inclusive eu vou falar agora. Mas é muito comum que as pessoas insistam em ensinar uma coisa para o cão e fique aquela coisa maçante, repetitiva, e aí a pessoa cai naquela condição de falar que o cão não aprende, que o cão não tem jeito, ou o famoso rótulo do cão é burro, o cão não aprende nada, o cão não tem inteligência, porque você está insistindo em uma coisa que o cão não consegue fazer naquele momento, naquelas circunstâncias, dentro daquele cenário. Então é importante a gente pensar sempre isso quando o cão não atende às nossas expectativas. Será que eu estou ensinando ele do jeito certo? Será que aquilo ele consegue fazer? E aí a última situação é mudar a expectativa. Essa aqui, de longe, é a melhor. Sem dúvida nenhuma, é a melhor de todas. Por quê? Quando a gente estabelece uma expectativa em cima do cão que a gente vai trazer para casa, e isso falando, eu falei até lá no começo, né, que a gente precisa ter sim, essa expectativa ela é muito saudável para você, para que você também esteja estimulada para ter esse cãozinho, para fazer as coisas com esse cãozinho. Então é importante que a gente imagine sim um objetivo para a gente chegar com o nosso cão, coisas que a gente quer fazer, lugares que a gente quer visitar, coisas que a gente quer ensinar para o cão. A gente precisa ter essa motivação para que a gente possa se esforçar e oferecer as coisas que o cão necessita. Só que a partir do momento que você percebe que essa realidade ou esse objetivo ou ele é inalcançável para esse cão, ou ele é muito difícil para esse cão, seja por uma questão física, uma questão emocional, uma questão até sua mesmo, de repente você percebeu que você precisava fazer mais coisa do que você imaginava para atingir esse objetivo, você não vai continuar insistindo nisso, porque provavelmente esse cão não vai chegar lá. Ainda mais se ele tiver uma dificuldade própria dele, ele não vai chegar nesse objetivo. E aí você vai ficar frustrada e o cão vai ficar frustrado porque ele nunca vai conseguir fazer o que você espera dele. Ou seja, ele nunca vai colher os benefícios desse relacionamento. Então, nesse momento, a gente muda a expectativa. A gente olha para aquele cão, entende as coisas que ele consegue fazer, principalmente as coisas que ele gosta de fazer, que você já entendeu que ele gosta de fazer. Lembra daquela preparação anterior, você já entendeu cães, você já estudou sobre cães, já observou bastante cães, já sabe como fazer, o que fazer, já sabe respeitar os limites dos cães, o que é mais importante ainda, dentro desse cenário de expectativas, é você respeitar o limite do cão. Então você faz o quê? Muda. Então tá bom, então a expectativa agora é outra. Vamos traçar um outro objetivo baseado naquilo que o meu cão consegue fazer, gosta de fazer, está se mostrando motivado para fazer. Automaticamente o relacionamento vai melhorar demais, porque vocês vão conseguir executar o que está sendo proposto. Você vai conseguir orientar o seu cão e ele vai conseguir realizar. Isso faz com que o relacionamento só cresça. Olha a qualidade desse relacionamento. Lembra que a gente está falando que todos os comportamentos do cão são reflexos daquilo que a gente apresenta. Se a gente consegue definir objetivos que o cão consegue atingir, poxa, olha que relacionamento maravilhoso. Tudo que o cão fizer vai ser aquilo que a gente apresentou para ele, que é baseado naquilo que a gente quer que ele faça, no que a gente sabe que faz bem para ele, que faz sentido para a sua rotina com o seu cão. Então, sem dúvida nenhuma, disparado, quando o cão não atende uma expectativa que você tem em cima de coisas que você queria fazer com o seu cão, você precisa modificar. E por que eu digo modificar? É porque você não pode ficar sem uma expectativa ou sem um objetivo. Sempre precisa existir um objetivo, para que você vá traçando caminhos, rotas, situações para que você chegue nesse objetivo. Sempre respeitando o seu cão e sempre modificando a rota quando necessário. É isso que a gente precisa fazer para oferecer qualidade de vida para nós e para o nosso cão também. É como se fosse um Waze. Nossa, falei Waze. Promoção do Waze. O Waze, quando ele vê que está difícil para a gente esse caminho, ele não simplesmente fala, ó, pessoal, não vai não, cancela essa rota e volta para casa. Não, ele te dá opções. Fala, ó, então vai por aqui.
Então vamos fazer isso daqui. Então imagina mais ou menos desse jeito, quando a gente fala de cães, é você direcionar para outros lugares, para outras situações. É importante a gente pensar nisso. Vamos para a pergunta de hoje. Agora é a hora da pergunta. Qual critério você utilizaria para escolher um cão? Não sei porque eu fiz assim, né? Escolher um cão. Eu acho que eu sei até quem respondeu essa daqui, porque é a pessoa que fala sempre que quer um sujinho. Esse é o jeito que a pessoa fala. Deve ser a Eloá mesmo que fala do cachorro sujinho. Ó, aqui a gente está falando de uma aparência, não é? Com certeza a gente está falando de uma aparência, que é um cão sujinho. Eu não sei como é que é esse sujinho, mas imagina aquele que tem os cabelinhos tudo levantado, né? Tudo meio bagunçado ao nosso ponto de vista, tudo que a gente faz certinho, né? Mas um sujinho. Então vamos imaginar que a pessoa olhou para esse cãozinho e falou, ó, eu quero esse cão sujinho, porque me agradou aos olhos, né? Ou naquela expectativa que eu tenho para ter um cãozinho. Olha como aqui a gente já passa aquele primeiro critério, que é o critério de você escolher um cão. O cão que você quer ter é o quê? Um sujinho. A partir do momento que você consegue, ou que você vê um sujinho e consegue trazer ele para fazer parte da sua família, você já passou uma etapa muito importante, que é esse primeiro contato. É esse primeiro contato ser agradável, ser prazeroso, mesmo que seja uma coisa emocional, uma coisa seja visual ali, bem superficial, mas você já galgou esse primeiro pedaço. E aí a partir daí você vai fazer de tudo para que o relacionamento com esse cãozinho seja bom, para que dê certo. E olha que quando a gente pensa, já que a gente está falando aqui de o cão já vir com defeito, quando a gente pensa que eu preciso ajudar esse cão para que esse relacionamento dê certo, para que ele fique bem, para que ele tenha qualidade de vida, automaticamente você vai atrás disso. Então se você já tem um cãozinho que atende ali uma expectativa, um critério que você, uma característica que você esperava dele, automaticamente você vai buscar formas para que ele fique bem, para que ele fique com você, para que ele goste de você, para que dê tudo certo. E não tem nada melhor da forma do cão gostar de você ou querer estar com você, fazer parte da sua família, é ele conseguir se comunicar com você, é ele ser respeitado por você, é ele conseguir atingir os objetivos que você espera, é ele colher benefícios das interações que você oferece para ele. Então, olha, eu acho maravilhoso. Então, quando você define uma aparência para o cão e você gosta daquilo que você está vendo, automaticamente você vai cuidar melhor daquilo. Isso é o que eu imagino. E aí tô falando, como a gente acabou colocando a live de uma questão de objeto, de coisas que você tem. Imagina um carro. Falei um carro aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Um carro que é do jeito que você imaginava, é a marca que você queria, a cor que você queria, enfim. Você vai cuidar muito bem desse carro. Pelo simples fato de te agradar os olhos. Então imagina um cãozinho desse, que é um cãozinho sujinho que você quer, e automaticamente você quer que ele consiga fazer tudo. Porque você vai ver felicidade nisso também. Isso vai fazer bem para você. Eu sempre falo aqui do altruísmo também, né? Que é importante você entender que tudo que você faz pro cão, por mais que você esteja pensando só nele mesmo, só naquele serzinho, em ele conseguir fazer as coisas, automaticamente isso vai trazer benefício para você. Isso vai trazer prazer, realização para você. E automaticamente você vai querer continuar fazendo. Eu acho que é uma das grandes sacadas, ou uma das grandes sacadas que a gente tem quando a gente fala de cuidar de cães, é você fazer coisas que vão te agradar também. Automaticamente você vai querer fazer mais. Quando você propõe uma coisa para o cão que ele consegue realizar, você vai ver ele feliz por causa disso, o objetivo cumprido, ele querendo participar, e você vai se sentir muito bem. Foi um dos motivos de eu começar a trabalhar com o comportamento de cães, foi quando eu comecei a perceber que existia uma comunicação, que eu conseguia passar uma informação para o cãozinho, automaticamente isso fez bem para mim. Então você começar pensando numa aparência do cão e conseguir essa aparência, automaticamente você vai começar a olhar de um jeito mais carinhoso para esse cão, buscando ajudar ele em todas as dificuldades. Você não vai querer que ele passe por dificuldades. A primeira dificuldade que ele apresentar, você vai dar um jeito de melhorar isso, mudar a sua expectativa, mudar a sua realidade, o seu objetivo, para que ele consiga chegar lá. Eu vou dar minha opinião também. Ops, tirei aqui. Deixa eu ver, tem outra. Eu fiquei na dúvida aqui, ó. Você utilizaria, ele vai escolher. Ó, isso aqui é muito legal. Essa resposta que deram aqui, valeu por participarem aí também. Que seria como dizer assim, eu não vou escolher cão nenhum, não. Na verdade, é o cãozinho que vai me escolher. Isso acontece com muita frequência também. E o que está embutido nessa situação? É aquela consideração de você se sentir realizado. Olha como você já começou bem também esse relacionamento.
Se você vai até ali em qualquer lugar que seja, você pode ser na rua que você encontra um cão, pode ser num lugar que vende cães, num lugar que faz adoção. Aí você chega ali, aquele cãozinho te olha, quer que você chegue perto. Aí você chega perto, ele deixa você agarrar ele, deixa você passar a mão, ou seja, atende todas as suas necessidades emocionais naquele momento. Isso vai fazer com que esse primeiro contato seja muito bom. E automaticamente você vai começar a fazer de tudo para que isso continue. Quando aparecer a primeira situação onde aquele cão mostrar um desconforto, você vai querer entender, opa, por que aconteceu isso? Não, mas antes ele ficava mais perto de mim, antes ele queria mais contato. Você vai querer entender para poder você também melhorar a vida desse cão. Entender o que está acontecendo com ele, mas isso só vai acontecer porque o primeiro contato que vocês tiveram foi um contato onde ele te escolheu, onde ele veio até você, onde ele se permitiu, onde ele se mostrou aberto e querendo fazer parte daquele momento com você. Isso é um dos primeiros passos mais importantes. Eu sempre vou até aproveitar aqui que eu sempre digo, até me apoiei aqui, que eu sempre digo que o primeiro contato que a gente tem com o cãozinho, ele é muito, muito importante e vai dizer muito pra gente sobre o cão e sobre nós também. Então eu sempre digo que quando você vai adotar um cãozinho, você vai a algum lugar para ter contato com esses cães, o primeiro contato ele tem que ser muito importante, tem que ser muito respeitoso, não tem que ter nada de pegar no colo, de tocar nesse cão, de ficar olhando para esse cão. Tem que ser uma coisa muito mais suave, muito mais íntima, por incrível que pareça, muito mais respeitosa. A partir desse momento, o cão vai se sentir à vontade para ficar próximo de você, para poder ficar ali te entendendo, te lendo, né, lendo as suas comunicações. E você também vai ficar muito mais à vontade, sem aquela pressão de querer que o cão te dê atenção, querer que o cão goste, querer que o cão aceite. Então eu sempre acho importante que esse primeiro contato tem que ser um contato muito tranquilo. Eu sempre digo que quando você vai, aí falando de adoção especificamente, quando você vai fazer uma adoção, você ir até o local e antes de você pegar esse cão e levar para casa, você passear com esse cão, ali mesmo, ali tranquilo, sem problema nenhum, sem ter que colocar ele num carro, sem ter que levar ele no colo, você simplesmente caminhar com esse cão, fazer um passeio social ali, uma interação social, sensorial com esse cão. Isso é muito saudável quando a gente fala de trazer um cão para casa. Mas sem dúvida nenhuma, isso é uma situação que acontece. Quando ele olha para você, quando ele vem até você, se mostra receptivo, automaticamente isso faz bem para você e já é um primeiro passo para que esse relacionamento dê certo. Vou dar minhas opiniões. Não, depois eu dou minha opinião. Bora! Falando aqui de o cão já vem com defeito, vou levantar uma questão que inclusive eu levantei na última live, só que eu acho importante sempre levantar ela que possível e fizer sentido. Que é com relação ao histórico do cão, aos traumas que esse cão já tem, aos comportamentos que ele já conhece, as experiências que ele já teve. Tudo isso que eu estou falando é do passado. São coisas que já aconteceram aqui. Quando a gente fala de o cão já vir com defeito, a gente precisa partir da premissa que todo cão vai ter alguma dificuldade. Por mais simples que seja para nós, como por exemplo eu falei agora de você pegar o cão e pegar ele no colo no primeiro contato que você tem com ele. Isso provavelmente foi uma pessoa que não pensou que esse cão já tinha uma dificuldade em ser pego no colo, que isso poderia fazer mal para esse cão, que isso poderia trazer um desconforto para esse cão, por menor que fosse. Então, a partir do momento que você parte da premissa que o cão tem uma dificuldade, que o cão tem um defeito, automaticamente você vai respeitar mais esse cão. Você vai fazer o processo de uma forma mais gradual com esse cão, de um jeito mais simples, mais fácil, para que ele consiga realizar. E a partir daí, não importa qual é o histórico que esse cão tem, quais são as experiências que já foram vividas por esse cão, quais foram os traumas que esse cão já adquiriu, quais foram os comportamentos que ele já adquiriu. A partir desse momento, você vai começar uma nova situação com ele. Você vai apresentar tudo de novo para ele como se fosse a primeira vez. E por que isso? Para garantir que o primeiro contato desse cão com isso, na sua presença e na sua família, seja uma coisa boa. Comece a mostrar para aquele cão que a sua presença, mais uma situação aqui, qualquer que seja, uma que ele já conheça ou não, é um benefício para ele, é uma coisa prazerosa, é algo que é calmo, é tranquilo, tem prazer em fazer, tem paz em fazer, ou seja, o cão não se sente em perigo, não se sente ameaçado, risco de sobrevivência. Não, é tudo muito tranquilo com você. Então a gente precisa partir sempre dessa premissa, que não importa o que aconteça lá para trás com o cão, a partir de agora é um novo dia. E aí eu digo isso para cães que já vivem com você e que você já fez coisas. Toda experiência precisa ser planejada, precisa ser pensada, precisa garantir que isso dê certo. E a partir daí você nunca vai colocar o seu cão em uma situação que ele não consegue lidar, porque você vai fazendo de uma forma
que ele consegue chegar lá em cima e lidar sem problema nenhum. Então é isso que a gente precisa fazer com os nossos cães, e se a gente está falando aqui de coisas que o cão já vem, coisas de que cães já trazem na sua experiência, a gente precisa pensar nisso também. Que não importa esse cão, não importa a idade, o tamanho, a raça, a gente vai começar a apresentar para ele a partir de agora, para frente, uma nova realidade. Melhor, né? Uma nova não quer dizer que é boa, mas uma melhor, com maior qualidade de vida. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês, qual critério você utilizaria para escolher um cão. Já falaram aqui sobre a aparência do cão, e já falamos aqui também sobre o cão escolher você não escolhe nada. Cães têm prazo de validade? Eu coloquei aqui essa questão mais uma vez fazendo uma referência aqui a um produto, a um objeto. Será que cães têm prazo de validade? E o que a gente precisa entender, é óbvio que não, é claro que não existe isso. Mas o que a gente precisa entender é que existem fases. Vou até fazer um paralelo aqui com uma relação a frutas, que eu li esses dias, inclusive. Apareceu para mim um post ali falando sobre as fases da banana. A banana é alimento, a fruta. A banana verde, o que eu faço com a banana verde? Ah, tal e tal coisa, né? Banana madura, banana passada, banana velha, sei lá. Para todas essas fases da banana existe uma finalidade, que você pode utilizá-la. Então a gente precisa entender que os cães, para cada fase da vida, precisa existir algo específico a ser feito, de acordo com aquele cão. Então é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala de cães e o cão já vir com alguma bagagem ou o cão já ter as suas necessidades, as suas particularidades, é a gente respeitar cada uma dessas etapas. Eu falei agora há pouco sobre expectativas de você ter no cão. Essa expectativa ela precisa ser moldada ou moldável. Essa expectativa precisa ser versátil, vulnerável. Eu não estou lembrando o termo. Essa expectativa ela precisa ser moldada de acordo com a época de cada cão. E eu não estou nem falando de uma época de filhote, de jovem, de adulto, de sênior, de velhinhos. Não é isso. Inclusive do dia daquele cão. De repente aquele cão não dormiu muito bem, ou ele está com uma dor, ou ele está com um problema. A gente precisa moldar a expectativa para aquele momento. O que eu vou fazer hoje? O que vai fazer bem para esse cão agora? Isso tudo você vai entendendo na hora, conhecendo o seu cão, conhecendo a espécie, conhecendo a comunicação, tudo que você já se preparou antes é o que você vai aplicar naquele momento, a observação que você vai fazer do seu cão, para você adaptar isso, moldar aquele momento para o seu cão. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que a gente faz com o nosso cão precisa ser considerado com um prazo de validade, para que a gente possa entender se ainda está válido fazer aquilo com o nosso cão, ou se eu preciso parar de fazer aquilo e começar a fazer ou uma outra coisa, ou de uma outra forma. É isso que é mais importante. Quando a gente fala vou falar de alimentação de cão, a gente focar somente em um jeito de alimentar o nosso cão, de um formato, em um horário, em um recipiente, ou não importa a forma que você faça, e você só fazer desse jeito o tempo inteiro, sem dúvida nenhuma você está deixando de oferecer uma coisa mais legal, mais prazerosa, que traga mais benefícios para aquele cão. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa pensar que tudo que a gente faz com o nosso cão tem o seu prazo de validade, para que a gente possa parar de fazer, modificar e, quem sabe, trazer isso em um outro momento, quando a validade ainda é importante. Quando tá novinho, ó, que legal isso aqui que eu trouxe de novo para você, meu cãozinho. Lembra disso aqui que a gente fazia? Topa fazer agora? Consegue fazer agora? Vamos fazer? Aí a gente faz. Então, sem dúvida nenhuma, é olhar para cada fase do cão, para cada momento do seu cão e acreditar se aquilo que você faz não pode ser melhor, se precisa ser modificado ou se simplesmente você para de fazer aquilo com o seu cão. E só você pode dar essa resposta. Vamos seguindo. Então a resposta é: cães têm prazo de validade, sim. Só para não deixar passar em branco. Qual critério você utilizaria para escolher um cão? Dê a sua opinião, que daqui a pouco eu vou olhar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para ter um cão, qual é a melhor opção? Aí eu coloquei: você adotar um cão, você comprar um cão ou você resgatar um cão. Eu coloquei essas três, mas provavelmente existem outras. Por exemplo, ganhar de presente? Não sei, mas existem outras, enfim. Mas eu coloquei essas três. Só para a gente poder ilustrar, quando a gente traz um cão para casa, existem algumas situações onde isso pode acontecer, que pode ser uma escolha sua, que na maioria das vezes é importante que seja uma escolha sua. Você, quando você vai adotar um cão, você vai até um local ali para poder olhar de acordo com as suas expectativas, com aquelas características que você imagina, ou não, simplesmente só por ter um cãozinho. Quando você vai comprar um cãozinho, você já, de acordo com aquilo que você espera, com uma raça específica, um tamanho, uma idade específica.
E quando você resgata um cão diante de uma situação onde você vê que aquele cão precisa sair daquele perigo, seja em uma situação de risco na rua, seja uma casa, um local onde ele não está sendo bem tratado, existem essas algumas formas de você trazer um cão para fazer parte da sua família e estar junto com você. Só que o que eu acho mais importante quando a gente fala de qual é a melhor opção quando você vai trazer um cãozinho para casa? A gente precisa adotar o cão. E pode esquecer essa questão do formato, de eu vou numa feira de adoção. Não, é você de verdade assumir esse cãozinho como um membro da sua família. Você adotar ele, para que você possa oferecer tudo o que ele precisa, atender todas as necessidades dele, entender a especificidade desse cão, modificar as suas expectativas de acordo com o que aquele cão consegue fazer, tem capacidade física, mental, social. A gente precisa entender aquele cãozinho. E isso é adotar. Então, de todas as situações, em qualquer que seja ela, para você trazer um cão para casa, em todas elas precisa existir uma adoção da sua parte. Você entender que a partir de agora, esse cão está na sua responsabilidade. Ele vai precisar de você e depender de você durante a vida inteira, para que você possa atender algumas necessidades dele, para que você possa ajudar ele a ter independência, a tomar decisões sozinhos, a aprender coisas, desenvolver o cérebro, ter uma necessidade física atendida, uma necessidade alimentar, nutricional atendida com qualidade, uma higiene decente, um local direito para ele descansar, um momento de descanso, um desenvolvimento cognitivo para que esse cão esteja sempre aprendendo coisas novas, uma socialização de qualidade benéfica para esse cão. Isso faz parte da adoção de um cão. E aí não importa a forma como ele veio parar ali. A partir desse momento, esse cão precisa ser adotado por você. Você precisa entender o seu papel, principalmente entender as necessidades desses cães, a forma de atender as necessidades, como trabalhar com o comportamento do cão, como modificar uma situação, um contexto, como se comunicar com os cães. Isso tudo é uma responsabilidade sua, que se for previamente feita, melhor ainda. Porque quando esse cão chegar, automaticamente ele será adotado por você. Você saberá como incluir esse cão dentro da sociedade. Afinal de contas, é esse o nosso papel. É trazer um cão para casa e fazer com que ele participe da sociedade onde a gente inseriu ele. E isso é adotar o cão. E aí não importa como é que ele foi parar ali. Importa que a partir de agora você tenha essa responsabilidade. Podem dar a opinião de vocês, qual critério você utilizaria para escolher um cão. E aí você pode colocar a opção e a característica que você imagina aí para ter um cãozinho. A última pergunta do dia foi: se o cão já foi adestrado, ele vai se comportar? E aí eu vou voltar nessa situação, inclusive que tem tudo a ver com a nossa live, que é o cão já vir com defeito. Vamos imaginar que na situação atual, aí eu vou fazer um paralelo aqui, mas para que a gente possa entender. Na forma atual, como a gente cuida dos cães atualmente, é muito comum, quando eu digo comum, não é o normal, não pode ser normal. É muito comum que as pessoas procurem uma ajuda profissional para trabalhar com o comportamento de cães e adestrar cães para situações específicas. Então, por exemplo, eu não quero que meu cão fique latindo para todas as pessoas. Não quero que meu cão puxe uma coleira. Não quero que meu cão faça xixi no sofá. Não quero que meu cão morda o pé da cadeira. A gente trabalha com questões e situações específicas, o que é um grande erro. O que é um dos maiores erros que a gente aplica quando a gente traz um cão para casa é a gente ficar remediando situações. Porque uma situação que você remedia aqui, se você não fizer nada para atender uma necessidade ou para trabalhar um cognitivo do cão, um desconforto que ele tem aqui, isso vai para outro lugar. Vai ser apresentado em um outro momento de uma outra forma. Então, para mim, é uma das grandes falhas a gente trabalhar de forma específica nos problemas, vou falar problemas, nos problemas que o cão apresenta. O que a gente precisa fazer é um trabalho global com o nosso cão. Toda vez, não importa qual momento ou qual situação, a gente sempre garantir que aquela experiência que o cão tenha seja positiva, por menor que seja. A gente corre o risco também, às vezes, ou a gente cai nessa armadilha de querer que o cão faça o máximo daquela experiência. Quando ele vai ter contato com cães, que ele tenha contato com milhares de cães ao mesmo tempo e se dê bem e saia bem. Não, a gente vai começar com um cão dentro da nossa casa ainda, no lugar onde seu cão fica confortável, fica tranquilo, não se sente ameaçado, para poder apresentar esse outro cão. Então olha como a gente precisa entender esse nosso cão e ir aos pouquinhos. Agora falando do adestrado. Agora vamos pensar nesse cão que foi trazido para casa
e já tinha passado por um processo de adestramento, ou seja, ele já conhece alguns comandos, ele já conhece algumas formas de se relacionar com seres humanos. Só que o que acontece? Naquele cenário onde ele está, e foi apresentado isso para ele. Seja uma casa que ele já estava, um local com outros cães, não importa onde esse cão estava. Ele sabia responder a esses comandos dentro dessa situação confortável que estava para ele, dessa zona de conforto dele. A partir do momento que você levou ele para uma outra casa, uma outra realidade, um outro cenário, tudo é diferente. Inclusive, o cão pode parar de responder a comportamentos não porque ele não quer, mas é porque ele não consegue dentro daquele cenário. Isso acontece quando a família traz alguém para adestrar o cão e essa pessoa faz o adestramento ali com o cão e não passa essas informações ou esse cenário para a família. Aí quando a família vai fazer ou quando a pessoa vai embora, o cão não responde aos comandos ou não responde na maioria das situações. Por quê? O contexto é diferente, o cenário é diferente. Então não importa se o seu cão já foi adestrado antes, você precisa fazer com que a realidade dentro da casa seja confortável para o cão. Aí vai fazer diferença, óbvio. Então se o cão, o que eu falei aqui, se o cão já foi adestrado, ele vai se comportar, ele só vai se comportar se você, quando trouxer ele para casa, apresentar esse cenário para ele novamente. Transformar esse como a nova zona de conforto do cão. Aí tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai ter condições mentais para poder realizar. Ele vai conseguir se concentrar, ele vai se sentir seguro, se sentir confortável. Aí vai fazer diferença. Inclusive é uma das coisas que eu sempre batalho para que aconteça, que é você trabalhar com esses cães que vão para adoção, você já preparar ele antes de ele ser adotado. Ou seja, ele já tem um desenvolvimento cognitivo, já conhecer coisas, já conhecer comandos de voz, já conhecer comandos gestuais, uma infinidade de coisas que seja possível para preparar esse cão. Para quando ele chegar nessa outra casa, ser mais fácil esse processo. Não que o processo não precisa existir, que o cão está pronto aqui e quando ele chega aqui ele está pronto. Não, mas é muito mais fácil, porque você precisa trabalhar somente no ambiente, na forma como esse cão vai se relacionar com o ambiente, no conforto desse cão nesse ambiente. A partir daí, tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai conseguir reproduzir com tranquilidade. Então essa é a grande diferença e não acreditem que se o cão já sabe responder a determinados comportamentos ou se comporta de determinada forma em um cenário que você se encontra ali com ele, em um ambiente, no local onde você vai comprar ele, no local onde você vai adotar, na rua onde você encontra ele, quando você traz ele para casa, tudo pode e vai mudar. Se você não transformar esse lugar num lugar seguro e a nova zona de conforto do seu cão, nada do que ele aprendeu ele vai trazer para casa. Ele vai criar uma nova realidade. Que foi aquilo que eu falei. Não importa o que aconteceu para trás. O que importa é daqui para frente. Vamos para a pergunta de hoje. Qual critério você utilizaria para escolher um cão? Aí colocaram aqui, ó. Eu fui colocar nas perguntas aqui, ó. O tamanho do cão, o porte. Eu acho que significa a mesma coisa, né? Porte e tamanho. Ou não, necessariamente. Bom, enfim. Mas, ou seja, o tamanho do cão. É uma coisa que a Bia aqui, oi Bia, que a Bia colocou aqui e o meu pai também colocou aqui, ó. O porte do cão seria um dos critérios que você utilizaria para escolher um cão. Aí eu vou falar rapidinho aqui só para aproveitar o que vocês falaram também. Mas é importante que a gente entenda que não importa o tamanho. Não importa o tamanho que esse cão tenha ou que vá ter, seja ele pequeno, seja ele grande. A gente precisa garantir que as necessidades dele sejam atendidas. É óbvio que se você tem um cão um pouco maior, algumas necessidades elas precisam ser atendidas em um ambiente que seja um pouco maior. Não que seja impossível você fazer dentro de casa. Lembra que se você se adapta dentro de uma casa um pouco menor, o seu cão também se adapta. O que você precisa fazer é atender essas necessidades dentro dessa casa. Da mesma forma que a gente faz. A gente vai fazer alguma coisa, de repente, fora de casa. Se a sua casa é um pouco menor, você vai fazer uma festa ou encontrar amigos fora de casa. Porque dentro da sua casa vai ficar desconfortável para todo mundo. Agora imagina o seu cão. Ele vai viver dentro de casa, ele vai ter as experiências dele dentro de casa, aprender coisas, ser socializado com coisas novas, com coisas velhas, com barulhos, com pessoas, vai se alimentar bem, vai dormir bem. Olha quanta coisa a gente já consegue atender, a higiene dele vai estar muito bem feita. Atender dentro de casa, mesmo que seja pequena, com um cachorro grande. É isso que eu estou imaginando o tamanho do cão nesse cenário, né? Não sei se é isso. E aí você precisa algumas coisas realizar em outro ambiente, para que possa atender essas necessidades do cão. É isso que a gente precisa fazer da mesma forma que a gente adapta as nossas necessidades. Então acho que esse é um jeito da gente olhar. Aí um outro jeito que eu vou olhar aqui falando de tamanho.
Aí eu vou falar de mim, Beto. Eu sempre gosto de entender que quando a gente fala de cães muito pequenos, é tudo muito frágil. É tudo muito diferente daquilo que faz sentido para nós, que já somos adultos, que temos ossos formados, ossos firmes, ossos duros, sei lá. Tudo para esses cães menores é mais sensível, é mais delicado e é mais difícil de você lidar. Para você levar esse cão, dar um banho nesse cão, cortar uma unha, fazer um exame nesse cão, alimentar esse cão, tem que ter um cuidado com a quantidade, os brinquedos tem que tomar cuidado com esse cão. Os cães maiores eu acho muito mais fácil. Eu acho que a lida com esse cão, o manejo com esses cães é muito mais fácil, porque é uma coisa que você consegue ter mais noção do que você está fazendo. Quando você pega uma pata, quando você olha entre os dedos, quando você pega uma orelha, quando você pega um ouvido, uma boca, tudo isso com os cães maiores é mais fácil, essa lida. E isso é uma experiência minha, isso é, inclusive, um dos critérios meus, né? É ter um cão que seja maior, por causa das brincadeiras que você vai fazer, a facilidade que esse cão vai ter de se movimentar dentro de uma casa, pulando de coisas, andando para lá e para cá, é diferente do cãozinho menor, do cãozinho de porte menor. Isso é o que eu imagino e é uma das coisas que eu consideraria para ter um cão em casa. Ótimo, agora para a gente terminar aqui. Já que a gente está falando aqui de o cão já vem com defeito. Isso é uma premissa que eu coloquei aqui, acho que tem a ver com a nossa live de hoje. Só que o que eu quero, acho que o reflexo de tudo isso, ou a forma como a gente precisa lidar quando a gente traz um cão para casa, e partindo dessa premissa que já existe e vai existir alguma dificuldade do cão nesse novo cenário que você vai trazer para ele, a gente precisa pensar em proatividade. Você ser aquela pessoa que é a proativa. Eu falei agora há pouco que a gente não pode ficar trabalhando com remediamento, ou seja, esperar aparecer um problema para você trabalhar, resolver aquilo, para que depois um outro problema apareça e você vá resolva aquilo. Isso não é um relacionamento que vai trazer qualidade de vida para o cão, porque ele sempre vai precisar passar por uma dificuldade grande para você resolver o problema. Então a pessoa que é proativa é aquela pessoa que antes mesmo de um problema aparecer, ela já tem na cabeça de que isso pode acontecer. E ela vai preparar o cão para isso, ela vai se preparar antes de tudo. A pessoa proativa é aquela pessoa que conhece cães, que observa cães, que sabe a linguagem do cão, que sabe se comunicar, que sabe como apresentar coisas para os cães, quais os comportamentos, enfim. Como modificar comportamentos, como adaptar coisas. É uma pessoa que já está preparada. E a partir do momento que esse cão chega, essa pessoa é a pessoa proativa. Que ela vai garantir que tudo que o cão faça seja uma experiência positiva. Ou que se exista alguma dificuldade, seja uma dificuldade muito pequena. Que o cão consiga lidar com essa dificuldade. Para que o cão fique cada vez mais motivado, mais preparado, mais otimista, com maior qualidade de vida. E isso sem esperar que as coisas aconteçam. É a pessoa que vai apresentar tudo para o cão. Tudo que for novo para o cão, tudo que ela precisar que o cão faça dentro daquela rotina deles, para encaixar o cão nessa rotina, vai ser apresentado de forma fácil, de forma gradual para o cão, para que ele consiga realizar todo esse processo sem sofrer, sem passar por nenhuma dificuldade. E se ele passar por alguma, sejam dificuldades que ele consiga superar. Então eu acredito que uma das melhores formas, e falando aqui de a gente pensar no cão, em como ele vem, o que ele vai trazer, de como esse cão vai se desenvolver, é tudo uma responsabilidade da pessoa que está com ele, da família que traz ele para viver com ela, que é aquela pessoa proativa. Precisa ser uma pessoa proativa, que vai ter uma atividade antes que as coisas aconteçam. É garantir que tudo vá sendo seguido e planejado da melhor forma possível, para que o menor escorregão que aconteça, a menor coisa que saia fora desse planejamento, seja facilmente corrigida, que o seu cão não passe por uma dificuldade muito grande, que não sofra nenhum trauma, que não sofra nenhum medo excessivo. Isso é a nossa responsabilidade e só essa pessoa proativa vai conseguir garantir isso para o cão. Porque se ela não for proativa, ela vai esperar que o cão apresente uma dificuldade, o que é muito comum na realidade das famílias atualmente, e quando eu falo comum não pode ser normal, a gente garantir que o cão passe bem pelas coisas. Acreditar que não importa o que ele vai fazer, por mais natural que você acredita que seja, por mais normal que seja, você vai apresentar isso para ele. Que é um passeio bem feito para esse cão, é um acessório de passeio bem apresentado, é um local de comer, é um local de fazer xixi, é um local de dormir. Nada disso é normal para o cão. Tudo isso precisa ser pensado, precisa ser planejado para garantir que o cão fique bem. Isso é proatividade e isso vai garantir qualidade de vida para o cão. Uma ótima noite para todos, estamos aqui para isso. Obrigado pela presença, pela participação. Até a próxima, nos vemos numa próxima live. Espero que a partir de agora a gente possa se tornar
as pessoas melhores amigas dos cães, entendendo os cães e oferecendo